Então vamos iniciar pelo conceito de tautologia. Ora, o que é uma tautologia? Tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdade. Ou seja, independente dos valores das proposições simples que a compõem, essa proposição composta vai ser sempre verdadeira. Isso significa que a última coluna da tabela verdade dessa proposição vai ser toda preenchida por verdadeiro. Vamos a um exemplo clássico. Vamos a essa proposição aqui. Eu tenho não P e não P. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Não é possível que P e não P seja verdadeiro ao mesmo tempo. Isso parece óbvio, né, que é verdade. O que a gente está dizendo aqui? Que não é possível, por exemplo, que João seja alto e não seja alto ao mesmo tempo, né? Mas vamos avaliar então a tabela verdade para a gente chegar a uma conclusão formal de se isso aqui é ou não é sempre verdadeiro. Então, vamos à tabela verdade aqui. Ora, para fazer a tabela verdade, como a tabela verdade só depende de P, né? A nossa proposição composta é dependente só de uma proposição simples, ela vai ter duas linhas só, verdadeiro e falso. Quando P é verdadeiro, o não P é falso. Quando o P é falso, o não P é verdadeiro, ok? Então, feito isso, vamos fazer então o P e não P. Ora, o P e não P na primeira linha eu tenho P verdadeiro com não P falso. Verdadeiro e falso, falso. Na segunda linha eu tenho falso, eu tenho P falso com não P verdadeiro. Falso e verdadeiro também é falso. Por fim, então, eu vou fazer a negação. Eu vou fazer o não P e não P, ou seja, é a negação dessa coluna anterior. Ora, onde eu tenho falso, a negação de falso é verdadeiro. Na segunda linha eu tenho falso, a negação de falso é verdadeiro. Então, o que a gente nota? A gente nota que, independente do valor de P, essa proposição composta não P e não P, ela é verdadeira. Então, a gente pode dizer que essa proposição composta aqui, ela é uma tautologia. Ok? Uma outra tautologia clássica é a proposição P ou não P. Essa proposição P ou não P, ela formaliza o princípio do terceiro excluído, né? Aquele princípio que diz que tudo é verdadeiro ou falso, né? E não há um terceiro possível valor. Então, essa proposição aqui, ó, P ou não P, vamos dar um exemplo, né, usando linguagem natural. Suponha que a proposição P seja João é alto. O que ela está falando é João é alto ou João não é alto. Ora, essa proposição João é alto ou João não é alto tem como ser falsa? Não tem, né? Porque se João for alto, o ou vai ser verdadeiro, né? Porque eu estou falando que João é alto ou não é alto. E se João não for alto, também esse ou vai ser verdadeiro. Então, esse ou aqui de P ou não P, ele é uma tautologia, ok? Agora que nós já entendemos a lógica, vamos verificar a tabela verdade, né? Ora, para fazer a tabela verdade, a gente começa fazendo a tabela verdade, colocando a coluna P, né? Alternando o valor verdadeiro e falso. Quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdadeiro. E aí eu vou fazer um ou das duas colunas anteriores. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Então o que você nota? A tabela verdade de P ou não P, ela é sempre verdadeira, independente do valor de P. Ou seja, P ou não P é uma tautologia. Ok? Então, só resumindo, uma tautologia é uma proposição composta que tem como valor verdadeiro, independente dos valores das proposições simples que a compõem. Ou seja, a coluna final da tabela verdade dessa proposição vai ser toda verdadeira, todas as linhas vão ser verdadeiras. Ok? O conceito seguinte é o conceito de contradição. Ora, contradição
é toda proposição composta cujo valor lógico dela vai ser sempre falso, independente dos valores das proposições simples que a compõem. Ou seja, a última coluna da tabela verdade de uma contradição, ela é toda falsa. Um exemplo clássico de contradição é P e não P. Ora, P e não P vai ser sempre falso, né? Vamos falar de um exemplo aqui em linguagem natural, né? Vamos supor que P seja Ana é elegante. Então, o não P é Ana não é elegante. A conjunção de Ana é elegante com Ana não é elegante nunca vai ser verdade. Por quê? Porque a conjunção para ser verdade, os dois lados têm que ser verdade, ok? E se Ana é elegante é verdade, Ana não é elegante é mentira. E se Ana não é elegante é verdade, Ana é elegante vai ser mentira, ok? Então, isso obviamente é uma contradição. Mas, vamos ver então, fazendo a tabela verdade, né, se a gente consegue provar que isso é uma contradição formalmente. Ora, a tabela verdade, eu vou pegar o valor de P, né, essa proposição aqui composta só tem P como proposição simples, então ela vai ser uma tabela verdade só de duas linhas, né? Então, eu faço aqui P verdadeiro e P falso. Quando P é verdadeiro, o não P é falso. Quando P é falso, o não P é verdadeiro. E aí na última coluna eu vou fazer a conjunção de P e não P. Então na primeira linha eu tenho uma conjunção de verdadeiro com falso, que vai dar falso. E na segunda linha uma conjunção de falso com falso. De falso com verdadeiro, que vai dar falso. Ou seja, notem que a última coluna aqui, ó, ou seja, a tabela verdade de P ou não P, ela é sempre falsa, independente do valor de P. Por isso, eu digo que P e não P é uma contradição. Aqui nós temos um outro exemplo de contradição, né, que é o P e Q e não P ou Q. Ora, vamos verificar se de fato isso é uma contradição. É bom até que a gente pratique um pouco, né, de construção de tabela verdade. Então, para eu construir a tabela verdade dessa proposição composta aqui, essa proposição composta ela depende de duas proposições simples, de P e de Q. Então, como a tabela verdade depende de duas proposições simples, eu tenho uma tabela verdade de 4 linhas, porque são 2 elevado à quantidade de proposições simples que eu tenho. No caso, são duas proposições, 2 elevado a 2, 4. E aí, como que eu vou fazer a tabela verdade? Primeiro, coluna vai ser para a primeira proposição, que eu peguei o P, e aí eu coloco verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, ok? A segunda coluna vai ser para a segunda proposição, onde eu alterno verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Depois disso, eu vou fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, né, vindo da esquerda para a direita. E aí o primeiro que eu tenho é P e Q, que é o que eu estou fazendo nessa coluna aqui, ó, P e Q. Ora, se P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, P e Q é verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q é falso. Se P é falso com Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se P é falso e Q também é falso, o P e Q é falso. Ok? Depois eu vou fazer o que está dentro do outro parênteses, que é o P ou Q, que é o que está aqui. Ó. E aí vamos lá. Tabela verdade da disjunção. Se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P ou Q verdadeiro. Se P é verdadeiro com Q falso, P ou Q é verdadeiro. Se P é falso com Q verdadeiro, P ou Q verdadeiro. E se o Q é falso com P falso, P ou Q é falso. Beleza? Passo seguinte, vou fazer a negação de P ou Q. Então vou fazer o não P ou Q, que é simplesmente negar a coluna anterior. Então, se a coluna anterior estava verdadeiro, aqui vai ser falso. Se a coluna anterior estava verdadeiro, aqui vai ser falso. Coluna anterior verdadeiro, aqui falso. Coluna anterior falso, aqui é verdadeiro. Beleza? Por fim, então, eu vou fazer essa conjunção aqui, ó. Então, eu vou fazer um E entre a coluna 3 e a coluna 5. Deixa eu desmanchar aqui essas marcas, né? Para a gente
ficar mais fácil de ver. Então, eu vou fazer agora um E entre essa coluna aqui, né? E essa coluna aqui, ó. Por quê? Esse E aqui, ó, tá juntando P e Q, que é o que está na coluna 3, com não P ou Q, que é o que está nessa coluna aqui. Ok? Isso aqui é tudo construção de tabela verdade, né? É o que vocês já praticaram na aula anterior. Então vamos lá. Então eu vou fazer a conjunção daquelas duas colunas. Então, na primeira linha, eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, resultado falso. Na segunda linha, falso e falso, resultado falso. Na terceira linha, falso e falso, resultado falso. Na quarta linha, falso e verdadeiro, resultado falso. Ou seja, o que a gente nota? Essa coluna aqui, ó, ficou toda falsa. Ou seja, essa proposição composta aqui, P e Q, e não P ou Q, ela é uma contradição. Por quê? Porque ela é falsa, sempre falsa, independente dos valores de P e de Q. Ok? Então vamos lá. A gente viu, recapitulando, a gente viu que tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, ou seja, o valor dela é verdadeiro independente dos valores das proposições simples que a compõem. Contradição, por sua vez, é uma proposição composta que é sempre falsa, ou seja, o valor dela é falso independente do valor das proposições simples que a compõem. Por fim, nós temos a contingência. O que é a contingência? A contingência é uma proposição que não é nem tautologia, nem contradição. Ou seja, ela não é sempre verdadeira e ela também não é sempre falsa. Ou seja, dependendo dos valores das proposições simples, ela vai ser verdadeira e dependendo do valor das proposições simples, ela vai ser falsa. O que significa que a última coluna lá da tabela verdade dela vai ter linhas verdadeiras e vai ter linhas falsas. Ok? Um exemplo de contingência seria essa proposição aqui, ó. Se P, então não P. Ora, vamos fazer a tabela verdade dela. Se P, P é verdadeiro e falso. Né? Só vai ter duas linhas de tabela verdade, porque só depende da proposição P. Então, quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso, não P é verdadeiro. Ok? Se P, então não P, aqui eu tenho um condicional. Lembram da tabela verdade do se então? O se então, ele só é falso quando o antecedente é verdade e o consequente é falso. Em todos os outros casos ela é verdadeira. Então vamos lá, na primeira linha aqui eu tenho o quê? Antecedente verdadeiro com consequente falso. Então, o resultado aqui da minha proposição se P, então não P, é falso, na primeira linha. Já na segunda linha eu tenho um antecedente falso com consequente verdadeiro. Então na segunda linha o resultado é verdadeiro. Então o que a gente nota? A gente nota que a tabela verdade de se P, então não P, tem um valor falso e um valor verdadeiro. Então ela não é nenhuma contingência, nenhuma tautologia, porque para ser tautologia tinha que estar tudo verdadeiro aqui, e também não é uma contradição, porque para ser contradição teria que estar tudo falso aqui. Então ela é uma contingência. Ok?